Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. É sempre uma grande bênção podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus juntos. Graças a Deus estamos parcialmente retornando aos cultos presenciais aos domingos, sendo que estamos transmitindo também aos cultos online, para todos aqueles que ainda não podem estar presentes, estar conosco. E nas quartas-feiras nós continuamos somente com os cultos online, como já temos feito. Então, vamos continuar orando para que logo essa pandemia que logo passe essa pandemia, né? E vamos ficar firmes, servindo e confiando no nosso Deus que é fiel. Amém? O nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. E o título é Fazendo o Nosso Melhor para Deus. Então Eliseu era um homem simples, filho de um homem chamado Cefate, era de uma cidade chamada Abel-Meolá, que ficava às margens do rio Jordão, onde vivia e trabalhava como lavrador. Ele era um homem simples do campo. Esse homem foi o que Deus chamou para ser o sucessor do profeta Elias. Então, um chamado de grande importância. Nos tempos do rei, isso foi nos tempos do rei Jorão, que era rei em Israel, e Josafá, que era rei em Judá. Ele foi um destemido pregador da palavra de Deus, ele confrontou tanto o povo como também os governantes, embora ambos tenham permanecido na desobediência. Vamos abrir então nossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. E ali fala sobre o chamado do profeta Eliseu. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei em Israel, e também a Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então nós lembramos do estudo da semana passada, do profeta Elias. Então Elias tinha pedido para Deus o levar, e aí então Deus, ele já coloca ali para Eliseu que ele teria um sucessor, que ele deveria ungir aquele homem como seu sucessor, e esse homem seria Eliseu. E nós vemos ali na vida de Eliseu, nós vemos no seu chamado ali, como sucessor, a primeira coisa, né, que eu queria enfatizar é que como sucessor de Eliseu, como sucessor de Elias, né, Eliseu desejava fazer o seu melhor para Deus. Tá? Então, como sucessor de Elias, Eliseu desejava fazer o seu melhor para Deus. Isso nós vemos na sua prontidão, primeiramente na sua prontidão em obedecer ao seu chamado. E isso nós vemos ali nos versículos, a partir do versículo 19 do capítulo 19. E a gente vê isso a partir dos versículos 19 até o versículo 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Cefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então, o que acontece aqui, a gente vê realmente nesse texto a disposição de Eliseu em cumprir o seu chamado já prontamente. A gente vê isso quando ele deixa as juntas de bois, né? E ele deixou ali as juntas de bois e já correu após Elias. Ele pede para que possa se despedir dos seus pais, do seu pai e da sua mãe, e logo volta para seguir a Elias. A gente vê também na atitude dele
E só lembrando que quando Elias joga sua capa sobre ele, essa é a atitude que indicava que ele tinha sido escolhido por Deus para ser profeta, no lugar de Elias. E a gente vê a atitude de Eliseu aqui. Ele tomou a junta de bois, ele matou esses bois, e com os próprios aparelhos ali, né, com o jugo ali, os aparelhos que os bois conduziam ali o arado, ele desmontou tudo aquilo e usou aquela madeira para cozer as carnes. Talvez foi um tipo de um churrasco ali, e ali ele distribuiu a comida para o povo que vivia por ali naquela região. E a gente vê também, e nessa atitude a gente vê ali que ele se dispôs a servir a Deus definitivamente. Era algo que não tinha volta, né? E lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, o Senhor Jesus fala: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, ele já chegava ali, o ministério, o seu chamado, como algo definitivo na sua vida. E ele já estava decidido a dedicar toda a sua vida ao serviço do Senhor. E ali então, no final do versículo 21, então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então a atitude de servir, a atitude de um grande líder ou de um grande servo de Deus é servir. Então ele estava servindo ali à disposição de Elias para o servir. E assim ele aprenderia como ele melhor poderia servir ao Senhor no seu chamado. Então, que possamos estar assim também dispostos ao servirmos ao nosso Deus, deixando para trás tudo que pode atrapalhar o nosso serviço para Deus, o nosso relacionamento com Ele, pois o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos perdoou, Ele muda, Ele transforma as nossas vidas e Ele também nos capacita e nos prepara para melhor servi-lo. Nós precisamos apenas ser fiéis, servir e dedicar as nossas vidas a Ele. Amém? Então, repetindo aqui o versículo, Lucas capítulo 9, versículo 22, o Senhor Jesus Cristo estava falando justamente disso, de servir a Deus e não deixar que nada da nossa vida passada nos atrapalhe. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que nós possamos olhar para Cristo e ficar firmes e servir fielmente ao nosso Deus com toda a nossa disposição, como vemos aqui na vida de Eliseu. Mas também nós vemos nós vemos ali o desejo de Eliseu de fazer o seu melhor para Deus, na grandiosidade do seu desejo expresso por seu pedido. Então, nós vemos lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Então, o que acontece aqui é que Elias já tem ali determinado por Deus que Deus o levaria, né? Então, e sabendo disso, Eliseu, ele fica firme ali, servindo a Elias. Elias chega a um ponto que Elias fala: olha, você pode ficar por aqui, que eu vou ao lugar onde Deus me mandou ir. Mas aí Eliseu fala para Elias: olha, eu não vou deixar o Senhor, eu vou ficar com o Senhor a todo momento. E aí então, chegando aí no lugar onde Deus o havia mandado, onde Deus o levaria, então Elias pede para Eliseu: olha, você pode fazer um pedido e Deus vai conceder o seu pedido. Então vamos ver lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 9. 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Então nós lemos assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E ele disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, Eliseu,
ele pede para Elias, que na verdade era algo que Deus iria conceder, né? Que haja porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. Ele queria, então, ter porção dobrada ali de toda a capacidade e de todo o poder que Deus dava a Elias. Ele queria ter em dobro. O que Elias fazia, todo o poder que Deus concedia a ele, toda a capacitação que Deus concedia a Elias, Eliseu queria em dobro. Então, após esse momento, Deus envia uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e aquela carruagem toma a Elias e o eleva para o céu. E Elias tinha falado para Eliseu: olha, isso te será concedido, mas assim que eu estiver sendo levado para o céu, você precisa estar olhando para mim. E aí então eles estavam juntos ali, a carruagem vem, a carruagem de fogo, ela toma a Elias, e Eliseu ali vendo aquele fato tão extraordinário, né? E Elias lança a sua capa, deixa que a sua capa caia, e aí então Eliseu pega a capa de Elias e desde aquele momento ele recebe realmente a porção dobrada do poder de Elias. Então Deus concedeu o pedido de Eliseu, porque os motivos de Eliseu eram puros. O objetivo principal de Eliseu não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para Deus, cumprir fielmente o seu ministério. Então, se nossos motivos também forem puros diante de Deus, nós teremos de Deus aquilo que nós pedirmos. Então nós não precisamos ter medo de pedir grandes coisas para Deus. Pelo contrário, devemos estar dispostos a pedi-las. E quando pedirmos alguma coisa para Deus, nós precisamos avaliar nossos corações, examinar nossos desejos e deixar e nos livrar de qualquer egoísmo da nossa parte, de qualquer egoísmo que encontrarmos em nosso coração. E aí Deus, com certeza, irá conceder os nossos desejos, principalmente quando o nosso desejo é melhor servir ao Senhor. Existe uma história, essa história era o famoso pregador, evangelista D.L. Moody que contava. Então ele contou uma história que em um barco, na verdade existia ali um homem que atravessava o barco, um barco no Atlântico, e ele ficou tremendamente assim enjoado. E uma noite eles ouviram um grito, né, que um homem tinha caído ao mar. Então não havia nada que podia se fazer para ajudar aquele homem. Aquele homem ficou sabendo que tinha caído um homem ao mar, tinha pessoas já tentando ajudar, os salva-vidas estavam ali tentando achar uma forma de poder resgatar aquele homem, mas o barco era muito grande, a noite era muito escura, nada se podia ver naquele mar. E então aquele homem estava ali no seu quarto, ali no mar, ali no navio, ouvindo aquele acontecimento. Ele pensou: puxa, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não posso fazer nada. Mas então ele orou a Deus e ele lembrou que ele tinha uma lanterna, uma boa lanterna ali junto com as suas coisas. Então ele teve uma ideia, mesmo achando que não ia ser de ajuda, que provavelmente não ia ajudar em nada aquilo. Mas ele acendeu a sua lanterna, ele colocou ali sobre a janela ali do seu quarto, e que estava ali
mais ou menos na localização da onde o homem tinha caído e começou a iluminar ali o mar. E aí então ficou-se sabendo que os salva-vidas conseguiram baixar ali um bote salva-vidas e procurando ali o homem conseguiram resgatá-lo. Mas então, momentos depois, no dia seguinte, quando conversava com aquele homem que foi resgatado, ele declarou para aquele homem: olha, quando eu estava lá no mar, já estava prestes ali a me afogar, eu vi que tinha uma luz ali balançando sobre o mar. E eu percebi que aquela luz, ela iluminou ali as minhas mãos. Foi quando as minhas mãos iluminadas, os salva-vidas conseguiram me resgatar. Então, aparentemente, aquele homem que acendeu aquela lanterna, e aparentemente ele não estava fazendo algo que realmente fosse ajudar. Mas aquela pequena ajuda, aquele pequeno gesto de acender a sua lanterna ali, colocar sobre a sua janela, procurar iluminar ali aquela situação, foi de essencial ajuda para a salvação daquele homem. Foi realmente determinante para que os salva-vidas conseguissem salvar aquele homem. Então, eu lembro do pastor Sean. A gente estava numa reunião uns dias atrás, e uma coisa que eu já ouvi algumas vezes dele: eu gosto de pensar grande. Então, o pastor Sean, quando diz isso, ele fala no sentido de podermos fazer o nosso melhor para Deus. Então, às vezes, podemos achar que a nossa ajuda é pouca, mas às vezes a pequena parte do que fazemos é o nosso melhor e é o essencial e determinante para o trabalho que precisa ser feito para Deus. Então, que nós possamos nos dispor a fazer o nosso melhor para Deus. Que seja o nosso desejo, a nossa atitude de decidir, de dedicar os nossos esforços, os nossos bens, a nossa vida, para servirmos e fazermos o melhor para o nosso Deus, a serviço de uns para os outros. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, nós temos o texto: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, que possamos fazer o nosso melhor para Deus. Amém? Assim como fez o profeta Eliseu. Quando nós lemos os textos ali, 1ª, 2ª Reis, quando nós olhamos para o profeta Eliseu, pela trajetória dele, nós vemos diversos milagres. E nós podemos contar ali pelo menos 16 milagres mencionados ali na palavra de Deus. Vamos ver só alguns aqui, alguns milagres, 6 milagres, e a característica ali desses milagres, do que Deus fez por meio do profeta Eliseu. Então, primeiramente, Deus é quem sustenta o seu povo. Então, eles estavam passando por uma cidade, e um dos seus seguidores ali do profeta Eliseu, ele diz o seguinte, vamos ver lá em 2ª Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, essa situação que eu estou descrevendo. 2ª Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então,
aquela cidade não tinha água que pudesse servir para a plantação. Havia algum problema ali na água. Então, logo o profeta Eliseu, ele pede para trazer um prato e trazer sal, ele joga ali sobre a água, e não isso, mas o poder de Deus é que transforma aquela água em água potável, água que realmente poderia ser usada para a plantação. E aí então, nisso nós vemos a mão de Deus, nós vemos ali, nós vemos que Deus é quem sustenta o seu povo, Deus é que traz ali o alimento, a prosperidade para o seu povo e para a sua nação, né? Então, que possamos confiar no nosso Deus, para que Ele possa sustentar e trazer ali o necessário para o nosso país, para a nossa nação. E da mesma forma nós vemos ali, num outro milagre, que está lá em 2 Reis capítulo 4, versículos 6 e 7. Então nós temos ali a história de uma viúva. Essa viúva ela estava passando por uma situação muito difícil. Ela não tinha mais alimento no seu lar. Ela estava passando uma situação de dívida. Quando naquele tempo as pessoas ficavam endividadas e não tinham como pagar, elas tinham a opção de se entregar como escravas para que pudessem, por meio do seu trabalho, pagar a sua dívida. E era essa situação que tinha chegado àquela viúva. Ela ia se entregar como escrava e ia também entregar os seus filhos como escravos para poder pagar todas as suas dívidas. Mas ali chega o profeta Eliseu e ele pede que ela dê a ele um alimento, né? E ela explica toda a situação que está passando. Mas então Eliseu ele pede para que ela junte as suas vasilhas, as vasilhas que ela tem na sua casa. Ela também até mesmo pegue vasilhas emprestadas ali dos seus vizinhos. E vamos ver lá essa situação em 2 Reis capítulo 4, versículos 6 e 7. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Na verdade, esse azeite ele valia uma soma, ele tinha grande valor, esse azeite que ela tinha. Ela só tinha um vaso de azeite em sua casa. E aí, o milagre de Deus na vida desta mulher. Então, Eliseu orienta ela a pegar daquela única vasilha e encher todas as outras vasilhas que ela tinha. Todas as outras vasilhas que ela tinha pego emprestado dos seus vizinhos, e o milagre aconteceu. Todas aquelas vasilhas foram cheias, até a última vasilha que tinha vazia. E aí, vendendo aquele azeite, ela teria dinheiro para pagar suas dívidas e para se sustentar por muito tempo. Então foi um grande milagre, e nós vemos que isso é a providência de Deus na vida daquela mulher. Então, da mesma forma, nós podemos confiar que o nosso Deus, Ele nos sustenta, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, né? O Senhor Jesus, nós vemos lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus promete suprir as nossas necessidades se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, colocarmos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então nós temos a promessa de que Deus ele supre as nossas necessidades, e é o que acontece ali com esse milagre na vida desta mulher. O nosso horário já encerrou.
Então nós vamos orar e vamos dar continuidade a esse estudo sobre a vida de Eliseu na semana que vem. Então vamos orar nesse momento. Que possamos, então, ser fiéis ao nosso Deus, que nós possamos desejar fazer o nosso melhor para Deus, né? Estando prontos a servi-lo e estando dispostos a fazer o nosso melhor para o nosso Deus. Amém? Então nós vemos aqui na vida de Eliseu sua disposição, o seu desejo de fazer o melhor para Deus e que nós possamos agir da mesma forma. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos muito ao Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor Deus é fiel para conosco. Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor Deus conceda em nossos corações, nos ajude a estarmos bem dispostos e prontos para te servir. Seja qual for o ministério, seja qual for a situação ou o lugar que o Senhor nos enviar, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos fortaleça, pois nós queremos servir, ó Deus, fielmente ao Senhor. Nós pedimos e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam nesse estudo e a semana que vem nós daremos continuidade. Que Deus abençoe aos irmãos e até a semana que vem.